Ora, então sejam muito bem-vindos à página oficial do Infesta aqui no Facebook. Tenho aqui quatro jogadores e um treinador da temporada 2010-2011, a última temporada em que o Infesta conseguiu alcançar um troféu importante, que foi a divisão de honra da Associação de Futebol do Porto, na altura a divisão mais alta da Associação de Futebol do Porto, o que equivale hoje em dia à divisão de elite, que é onde o Infesta está neste momento. Eu convidei 5 personalidades dessa fantástica campanha que o Infesta fez, 4 jogadores, o Paulinho, o Duarte, o Vitinha segundo e o Rui Jorge, e o professor José Manuel Ribeiro, que era o treinador da equipa do Infesta naquela altura. Aos 5 agradeço o facto de estarem aqui em direto comigo. Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Duarte tem atualmente 38 anos, terminou a sua formação no Infesta em 2001, é isso, Duarte? Certo. E depois teve aqui algumas saídas, mas fez várias temporadas ao serviço do Infesta e atualmente é treinador de guarda-redes do Porto. O Rui Jorge tem 34 anos, jogou no Infesta na temporada 2007-2008 e depois entre 2009 e 2013. Atualmente a profissão dele já não joga, é gerente de uma loja comercial. O Paulinho tem 34 anos, fez grande parte da sua formação no Infesta, esteve nos séniores do Infesta entre 2003 e 2012, portanto 9 anos ao serviço do Infesta. Atualmente é jogador do Oliveira do Douro, ou pelo menos era, vamos ver agora no defesa, e é neste momento agente de serviços. Vitinha, 33 anos, foi jogador do Infesta entre 2010 e 2013, atualmente é comercial também numa empresa de telecomunicações, e o professor José Manuel tem 46 anos, jogou vários anos no Infesta, até um daqueles históricos, antigos jogadores do Infesta, foi treinador adjunto durante vários anos, venceu a divisão de honra como treinador principal, subiu no ano seguinte à segunda divisão B e atualmente é treinador adjunto do Sporting Clube Farense, que sabe, é vice-líder da segunda liga. Portanto, aos 5, muito boa noite e muito obrigado por estarem aqui presentes. O mote da conversa para hoje à noite é a temporada 2010-2011, onde o Infesta foi campeão da divisão de honra, como eu disse. Mas eu queria dar aqui a palavra primeiro ao professor José Manuel Ribeiro. Que segredo é que foi aquele que o Infesta teve em que só perdeu a 21ª jornada contra o Grijó e teve 10 vitórias consecutivas entre a primeira e a 10ª jornada? Quer-me explicar, professor? Boa noite, Filipe. Boa noite a ti e aqui aos quatro cavaleiros que ajudaram o clube a subir nesse ano. Isso é uma pergunta que muita gente faz, os segredos, qual é o segredo do sucesso? Os segredos são eles. Esse é o primeiro segredo. E eu tive a sorte porque isto é mesmo, às vezes é sorte, e na altura que isto começou eu tinha apenas 36 anos, não tinha a experiência que tenho agora, e acho que foi um bocadinho de sorte ter escolhido os jogadores que escolhi e nas circunstâncias que foram. Porque eu no ano anterior tinha saído do Infesta, faltavam 4 jornadas, quando descemos de divisão, e eu tive a possibilidade de ver alguns jogos da divisão de honra, e foi através desses jogos que eu fui buscar alguns jogadores que foram importantes, como o Cláudio, como o Vilas Boas, como o Vitinha, que está aqui, e outros. E, entretanto, o clube também tinha descido e tinha ficado com um grupo bom de jogadores, e, acima de tudo, um bom grupo de homens. E esse foi o segredo. Um bom grupo de homens, um bom grupo de jogadores. Fizemos uma família fantástica, foi um ano extraordinário e deve-se 90% aos jogadores, essencialmente. E ao clube, que também ajuda. O clube é fundamental. Muito bem. O professor José Manuel não fazia parte da equipa, ou fazia parte da equipa técnica quando desceu da terceira para a honra, na altura? Era só mesmo para lembrar. Sim, fazia. Muito bem. Duarte, pelo que sei, tu não começaste como guarda-redes neste ano. Não. Isto começou da seguinte forma. Eu tinha decidido deixar de jogar no ano anterior. Tinha tido um problema de saúde, ao qual estive internado, e a minha intenção era não jogar mais, era parar.
sorte, ou seja o que for, tive a chance do professor me ligar e convidar para um novo desafio, que foi ser treinador de guarda-redes, e eu aceitei. Além da função de treinador de guarda-redes, também tinha o papel de guarda-redes, mas a ideia era não jogar. A ideia era mais, se o guarda-redes principal ou o suplente tivessem algum precalço, ok, haver ali uma salvaguarda para não ficarmos descalços. Mais tarde tivemos esse azar, ou sorte, eles que o digam, e eu tive que jogar um bocadinho contra a minha vontade, porque a minha intenção já não era essa, a minha paixão já estava direcionada para outra coisa, e assim foi. E foram 2 anos incríveis, com histórias, pronto, que não têm fim. O Paulinho fazia já parte da equipa, portanto foi um dos que foi transferido para a temporada 2010-2011. Boa noite. Foi. Eu achei que foi um campeonato fácil para nós, sinceramente. Foi a minha opinião. Dos anos todos que joguei, achei que foi fácil o campeonato, derivado de tudo o que o prof disse. Nós tínhamos um grupo muito forte, as pessoas estavam todas juntas no grupo. Achei que foi fácil. Tanto é que só perdemos a 21ª jornada. Mesmo no ano a seguir, o grupo ficou quase todo e subimos outra vez. Só aí mostra a qualidade do grupo todo. Acho que o grupo está mesmo todo de parabéns. Muito bem. Vitinha, como é que foi chegar ao Infest? Ora, boa noite. Foi muito porreiro. Eu encontrei um grupo fantástico nessa altura. Aliado à grande qualidade que tínhamos, né? Porque muita gente tinha transitado dos nacionais, apesar de terem descido, jogaram muitos anos nos nacionais, e eu também na altura vinha do Padroense, também vinha da segunda vez do nacional. Pronto, e aliado a essa qualidade de toda a gente, houve ali um compromisso e uma entrega de toda a gente fantástica, que ajudou muito, e o tempo passou a voar. Foi uma época que só praticamente houve alegrias, e quando é assim, as coisas flutuam de uma forma muito mais leve. É isso, Rui Jorge, também concordas com a minha opinião? Também foste um dos que chegou nesse ano, penso eu, ou não? Ou foi? Não, já tinha chegado, exatamente. Eu tinha feito meia época no ano anterior, tinha vindo na altura acho que era do Arauca, e descemos, e depois acabei por ficar, e é como o Paulinho disse, nós tínhamos uma equipa já consistente e com muita maturidade, muito experiente, aliado aos jogadores que o prof na altura foi buscar, que vieram acrescentar valor, e lá está, foi como o professor também disse no início, além de excelentes jogadores, eram excelentes seres humanos, que ajudou bastante na construção da equipa, e viu-se, só à 10ª jornada já tínhamos 10 vitórias seguidas. Eu concordo também um bocadinho com o Paulinho, agora vendo de fora, acabou por ser um ano muito tranquilo, mas na altura houve um outro jogo que nós antes de arrancar ficávamos sempre com aquele nervosismo, apesar de sabermos que mais tarde ou mais cedo poderíamos resolver o jogo. Não era assim tão fácil na altura de ver esta facilidade com que hoje conseguimos perceber que realmente se tornou muito fácil naquela época. O professor José Manuel, estes meninos que estão aí à sua volta, não é? São mais ou menos 10 anos mais novos que o professor. Qual deles é que lhe deu mais trabalho durante essa temporada? Essa é fácil. Eu acho que ele não está aqui. Não está aqui, tá? Não. Eu sinceramente, olha, eu tenho um carinho muito especial por ele. Ele não está aqui, mas eu vou falar em dois. Em dois não, só vou falar num, com o outro. O outro, se calhar, deu mais trabalho antes, quando eu era adjunto. E eu vou falar de um jogador que eu adoro. Olha, é um jogador que eu, mesmo agora que estou no futebol profissional, falo muitas vezes dele. Aliás, eu falo tantas vezes no Infesta, que no clube onde eu estou, agora no Farense, os meus colegas adjuntos, quando eu vou falar no Infesta, já dizem, aí aquele clube. São tantas as histórias, são tantos os jogadores, os momentos foram tão bons desde que eu fui criança. Eu cresci no Infesta com 9 anos, eu tive 30 anos no Infesta, não tive 3 anos, sou sócio há 36 anos com as cotas em dia. E embora agora esteja afastado por razões que eu espero que toda a gente compreenda, não é? Mas eu acompanho a festa de muito perto. E esse jogador, que é o Pedro Nuno,
que talvez, não foi o que deu mais trabalho, mas em certos momentos do ano deu-me um certo trabalho, e eu tinha aqui algumas histórias que podia contar ou não, umas podia, outras não, mas é um jogador que eu adoro, ele sabe que eu adoro, eu gosto muito dele, e ele como pessoa era uma excelente pessoa, só que às vezes, em certos momentos, acho que não foi correto, não comigo, mas com os colegas. Mas isso passou, porque o Pedro não tinha uma capacidade de compreender o erro, e até vim pedir desculpa. Aliás, quando fomos de Ibiza no Custóias, ele veio-me dar um abraço. Veio-me dar um abraço, a chorar, e pediu-me desculpa por 2, 3 momentos que se passaram. E isso também foi fácil, porquê? Porque eu felizmente, falei nos jogadores, mas eu preciso falar aqui também de uma outra pessoa que me ajudou muito, como o Nelson Rego, o meu adjunto, como o Duarte. O Nelson era uma pessoa espetacular, que tinha uma relação com os jogadores fantástica, e retirava-me todo o trabalho que eu tinha, muitas vezes de conflitos, e ele, antes deles acontecerem, ele já os resolvia. E o Duarte está aqui também, foi meu adjunto. Foram 2 pessoas espetaculares, como pessoas sempre fantásticas comigo, muito leais, e também falar nas pessoas que me ajudaram, porque isso também foi um ponto focal na nossa subida, que foi as pessoas que analisavam o adversário. Se calhar antigamente ninguém fazia muito isso, mas nós tínhamos todos os fins de semana um relatório que eu entregava aos jogadores, e eles até iam na carrinha a ler. Pá, provavelmente muitos deles nem... Lá veio o Prof com esta porcaria outra vez, pá. Cheguei aqui é só ganhar. Mas realmente, na altura, hoje em dia toda a gente faz, e com outras tecnologias, mas na altura acho que era algo que ninguém fazia. Que era a análise e a observação dos adversários. E nós, e eles estão aqui e sabem disso, nós jogávamos quase da mesma maneira, mas tínhamos sempre algumas definidas, alguns momentos do jogo em que podiam ser diferentes em função daquilo que era o adversário. Mas o Pedro tinha esse lado rebelde, mas era um jogador fantástico. Era, e é daqueles que passaram pelas minhas mãos. Eu tenho pena que ele não tenha ido muito mais longe, que ele poderia ter jogado facilmente numa primeira divisão. Mas eu mando um abraço daqui e dizer que gosto muito dele e agradecer-lhe a ele, porque ele ajudou muito a ser a pessoa que eu sou no mundo de futebol hoje em dia. Como eles estão aqui, o Vitinha, o Paulinho, o Rui e o Duarte ajudaram-me todos, porque sem eles eu hoje não estaria onde estou. Com as minhas experiências, com os meus erros, que também os cometi, e muitos, não estaria ao nível que eu sempre sonhei, e eles sabem disso, o quanto eu trabalhei no Infesta, o quanto eu trabalhei para ter sucesso, e felizmente, obra desse trabalho, e também um bocado do acaso, consegui chegar por outras vias, que não pelo treinador principal, mas consegui chegar lá. Mas eu diria que o Pedro Nuno foi assim o que me deu mais trabalho. Não em termos táticos. Ele perdoou o que ele já comentou, portanto. Bem, Paulinho, tu eras daqueles que olhava para o papel do professor e dizia: olha, vem ele. Eu era um desses. Se calhar era por jogar ao lado do Pedro Nuno. Éramos dois da frente. Entendermos melhor dentro do campo que se calhar a ler os papeizinhos. Era fácil jogar com o Pedro, tanto é que nesses 2 anos fiz 33 golos e só aí demonstra a facilidade que era ao lado dele. O Prof, foi muitos anos o Prof como adjunto, não é? Eu fui para os séniores, o Prof era treinador adjunto, depois passou a principal, já entendia os métodos dele, já entendia o feitio do Prof, também tenho um feitio especial, mas estou sempre imbuído para ajudar o que foi isso que eu tentei fazer durante o tempo que estive lá. Desses 33 golos que tu marcaste, houve ali um contra o Ouvintes que ainda há pouco tempo passou aí nas redes sociais, que não te deves esquecer. Não, por acaso, muitos golos especiais nesse ano. Eu acho que saía com naturalidade, a equipa, um ou outro já sabíamos que íamos decidir. E lembro-me que falávamos no balneário, quando o jogo estava apertado, era normal no final da primeira parte uma pessoa fazer um golo, ia sempre ao intervalo a ganhar. 44, 45 havia sempre um golo. E, muito bem. Foi um ano fantástico.
desse ano 2010-2011, Rui, recordas-te assim de algum jogo que tenha ficado na retina? Se calhar por algum gol que tenhas marcado, não sei se marcaste, não me recordo sinceramente. Sinceramente, acho que marquei um fora, não sei se foi no Vila Miá, Não, tenho a certeza. Foi naquele pelado lá de cima para Guimarães. Certo, pá. Vilarinho. Não me recordo bem o nome, com quem foi, mas lembro-me, agora estavas a questionar um dos jogos, lembro perfeitamente de um jogo, eu tenho a certeza, não tenho a certeza se foi nesse jogo, neste ano, contra o Sousense, que o avançado deles era uma pessoa, um rapaz, pronto, já com alguma idade, e que tinha um feitio especial, mas acho que não era de maldoso. Mas um dos nossos colegas conhecia-o e disse-me, Rui, atenção, que ele vai com tudo, irrita-se, opá, tenha atenção, para não haver problemas. E eu pensei para mim, opá, este celo é importante para eles e se a gente o pode tirar do jogo, vou conseguir tirá-lo do jogo. E então numa outra jogada por bloqueio, e ele acabou por me dar um morro e ser expulso, que era o Zé Augusto, acho que era assim o nome avançado dele. Pronto. Essa foi um dos jogos que mais me marcou e era uma equipa que estava na luta direta connosco, o Sousense, e acabou por subir connosco, certo? Não estou errado? Isso foi na terceira divisão já. Já foi depois? Já foi na terceira. Mas pronto, como está a dizer aí o Pedro Nuno, o Jorge enganou-se, é verdade, foram poucos os gols que marquei e quando joguei foram poucos, também a minha obrigação não era, ou melhor, poderia ser, mas não era a principal, não era essa, mas ainda marquei para aí, deve-se contar pelos dedos de uma mão os gols que marquei em toda a minha carreira. Não, essa temporada foi, para te recordar, foi com o Grijó que vocês estiveram muito próximo. Portanto, o Grijó esteve mais próximo e até foi com o Grijó que sofreram a primeira derrota. Bitinha, que recordações é que tu tens dessa temporada? Ui, tenho muitas. Em relação a isso do Rui Jorge, já que estamos a falar no Rui Jorge, ele realmente não era de marcar golos, mas lembro-me de 2 ou 3 lances, um bocadinho caricatos, que era livre ali junto mesmo à área e o Rui, por iniciativa própria, sair da barreira e correr para trás e cortar de cabeça em cima da linha. Isso para mim é um golo também. E lembro-me um dos casos foi um jogo importante que até nos ajudou a pontuar. Histórias, todos eles sabem que nós temos aqui muitas delas para contar. O que eu posso aqui adiantar é que o grupo em si teve sempre uma alegria constante desde o início da época. Saímos todos amigos, se calhar a maior parte de nós ainda fala atualmente. E pronto, e não posso aqui adiantar grandes histórias porque também ia estar a envolver outras pessoas e prefiro não fazer, mas que foi uma época impecável, foi. Mas se quiseres podes contar histórias desde que se possam contar. Eu passo agora a vez, entretanto eu vou tentar me lembrar. Vai-te lembrar. Duarte, uma das coisas que ficou marcada nesta temporada foi o facto do Infestas jogar 15 jogos e até quando convidei o professor José Manel falámos disso, o Infestas teve 15 jogos a jogar praticamente fora de casa, jogava sempre a Lessa do Valio ou na casa do adversário. Notavas ou pensavas que iria existir tanta facilidade, mesmo assim quase todos os fins de semana a jogar fora? O professor há um bocado falava em sorte e a sorte dá muito trabalho. Nós todos aqui já falamos que era um grupo excepcional e é engraçado que quando nós passamos pela primeira vez cada situação, cada momento, não damos tanto valor como damos agora. E realmente aqueles momentos, ao nível que foi, né, ao nosso nível, foram momentos incríveis, com muito trabalho de todos, com muito empenho de todos, com muita seriedade de todos. E o jogar no Lessa de Bali ou jogar na nossa casa era um bocadinho igual. Porquê? Porque o empenho estava lá, o trabalho estava lá, a dedicação estava lá. Então nós levávamos cada jogo fora ou casa como se fosse o último. Então era normal, nós nem pensávamos nisso. Estávamos para o jogo e estávamos preocupados com o que é que íamos fazer, o que é que não íamos fazer. E as coisas acabaram por correr bem. E eles também referiram bem que foi fácil. Olhando agora foi fácil, mas na altura foi complicado porque ninguém tinha a certeza de nada. As equipas não eram fáceis, apesar de nós termos vencido muitos jogos seguidos. E foi uma luta bonita e foi uma luta que valeu a pena. E só restam as histórias agora.
Muito bem. Professor, o Infesta nesse ano, portanto, como eu disse há bocadinho, fez 10 vitórias consecutivas, depois empatou em casa com o Nogueirense, no Padroense, jogávamos em casa no Padroense nesse ano. Sim. Mas depois houve uma série de empates, exatamente. Acho que o gol foi do Vitinha. Foi um chapéu ao guarda-redes. Chapelada ao Isaac. É verdade, era o Isaac, o guarda-redes do Nogueirense, exatamente. Mas depois, o Infesta, entretanto, somou mais alguns empates, depois perdeu no Grijó, e a 4 jornadas do fim, o Infesta recebia em casa o Barrosas. Num jogo em que se vencesse, seria campeão distrital, o que acabou por não acontecer. O que é que se passou ali? A equipa bloqueou? Olha, eu diria que esse jogo, eu lembro perfeitamente desse jogo. Eu acho que o Vitinha, o outro, mandou para aí 2 bolas à trave, ou 3. Sim. Acho que foi um massacre o jogo todo. Eles fizeram um gol numa transição que os nossos centrais estavam em linha a tentar pôr em fora de jogo, e não sei se foi uma tabela ou o jogador meteu a bola na frente e se isolou. Mas foi daqueles jogos que realmente nós podíamos ter estado lá, como se diz habitualmente, o dia todo, e a bola não teria entrado. Assim, dificilmente podíamos ter feito mais nesse jogo. Fizemos tudo, estava ao alcance. Eles fizeram tudo, estava ao alcance deles. Nós também de fora tentamos ajudar. Mas foi daqueles jogos que realmente a bola não ia entrar. Lembro perfeitamente que foi o jogo todo. A segunda parte, então, eles praticamente não saíram lá atrás. E foi uma das equipas que nós não ganhámos, que empatámos lá 0-0. E aqui perdemos 1-0. Mas isso só demonstra... E eles acharam que foi fácil. E eu já não achei que fosse assim tão fácil. Assim, sofremos 25 golos, foi muito, na minha opinião. Podíamos ter sofrido menos. Mas... Não era o Duarte, o guarda-redes. Não, mas estou a brincar. Mas nós jogávamos, éramos uma equipa muito organizada, e o que isso ajudava. Alguns jogadores tinham mais liberdade do que outros. Eu lembro que os nossos 4 jogadores à frente, o Vitinho, o Paulinho, o Pedro Nuno, o Braga, o Almeida, tinham muita liberdade. Obviamente depois tínhamos jogadores mais fixos. Aliás, eu até aproveito para contar aqui uma história, que é uma história muito engraçada com o António, para vocês verem até que ponto os jogadores eram rigorosos. E muitas vezes cumpriam, na minha opinião, mal aquilo que eles diziam. Como eu tinha falado aqui há pouco, nós observávamos muito o adversário e sabíamos os pontos fracos e os pontos fortes deles. E num determinado jogo em casa, que eu não me recordo contra quem é, eu disse ao António, não passas de meio campo. Não passas de meio campo. És um jogador, olha, assim mostrei muito, muito perigoso, dás a bola e ficas. Então há um contra-ataque nosso, e ele vai com a bola sobre a direita, passa a bola, já nem sei a quem, e para. Ali à entrada do meio campo, em cima da linha. E ficou toda a gente a reclamar com ele, os colegas. E ele no fim, mas também disse-me para não passar do meio campo. E eu dei a bola e fiquei. Para vocês verem até que ponto os jogadores muitas vezes cumpriam aquilo que nós pedíamos, até ao exagero. E nós muitas vezes dávamos essa liberdade para fazerem, para jogarem o jogo deles, embora dentro de algumas regras que eu impunha, e agora olho para trás e até impunha demasiado, se calhar foi fácil mais para eles, e eu estava sempre a pegar no pé deles e sempre a exigir mais e mais, e nós julgo que chegámos a ter 13 pontos de avanço, e eu continuava a exigir. Mas na altura eu tinha, estava na flor da idade, estava a começar e queria muito ganhar no meu clube, e na altura achava que era a melhor maneira de conseguir vencer, e acabámos por conseguir de uma forma brilhante. Mas para mim deu mesmo muito trabalho. Paulinho, o Pedro Nuno diz que o teu melhor jogo foi em Vilarinho. Foi no Vilarinho. Nós dois tocamos 2 vezes na bola. Não, foi aí que o Rui fez o golo. Eles não chegaram aí. Não foi no intervalo deste jogo. Não foi no intervalo deste jogo que houve um stress qualquer, por causa deles, que eles estavam tipo. Foi no fim. Na segunda-feira chegámos e o prof vira-se para mim e para o Pedro Nuno.
vocês foram 0, tiveram medo de jogar naquele pelado, era só para nós, aquilo dava para não jogar a bola. Era normal para nós. Também tenho uma história boa para contar, que o prof queria fazer de mim o melhor lateral direito desta divisão. Bem, que eu só queria dar pancada, tanto é que cheguei ao torneio do Lessa de Baleio e aos 10 minutos o Arte virou-se para o prof e disse: tira aquele lateral direito que ele só corrigia tempo. A partir daí fui para a minha posição, que era médio. Não, foi um. Muito bem. E em boa hora tu fostes, porque marcaste aqueles 33 golos. Os 33 golos foram divididos nas 2 temporadas ou foi só nessa? Não, nas 2. 20 nessa e 13 na outra. Na outra em que jogaram na terceira divisão. Muito bem. Bitinha, tu depois mantiveste no Infesta também na terceira divisão. Estavas a contar que o Infesta depois voltasse a subir de divisão. Eu sei que tu és o rei das subidas de divisão e acho que o Rui Jorge anda muito próximo. Mas só o Infesta foram 2. Foi como eu te disse há pouco. A equipa estava preparada para esses patamares. Tinha jogadores experientes, como o Rui disse, como o Paulinho disse. Tínhamos jogadores experientes e com qualidade. É lógico, o prof também teve o seu mérito porque manteve a base e reforçou-se onde era necessário. A harmonia manteve-se de um ano para o outro e quando se juntam estas duas coisas é sempre possível acontecer o sucesso. Muito bem. E histórias? Já pensaste em alguma? Olha, posso adiantar, já que falámos no defesa direito do Paulinho, que eu fui o primeiro a sofrer disso. Sabes, que eu vim para extremo. E apanhar a pré-época, levar a pancada do Paulinho não foi fácil. Tanto é que eu acho que a nossa amizade começou aí. Eu lembro-me do prof. Nós desentendermos, sei lá, um mês de treino ou 3 semanas de treinos, nós desentendemos e o prof mandar-nos aos 2 correr à volta do campo, nós chateados um com o outro. A primeira volta fomos os 2 calados, mas à segunda já não se passava nada, já estávamos a falar normalmente. E eu acho que ali começou uma grande amizade destes anos todos. Muito bem. Davam-se muito mal ao Mister? E eles? Não. Eu acho que a relação dos jogadores, não sendo fundamental, que há equipas que ganham e estão ao mais alto nível, os jogadores que são mais frios, não têm uma relação tão próxima hoje em dia. O importante é que eles estejam bem dentro do campo. Mas ajuda, principalmente estes níveis mais baixos, a relação humana, o comportamento e a relação entre todos, e não só entre os jogadores de equipa técnica, jogadores, posto médico, direção. Nós também tínhamos um diretor fantástico, o Sr. Teixeira. Que mantinha sempre uma boa relação com todos os jogadores. Era um diretor acima da média, uma excelente pessoa e como diretor sempre presente, que nunca deixou faltar nada. E ele também ajudava para essa harmonia. Obviamente que as vitórias também ajudam. Quando se ganha, tudo é perfeito, tudo é muito bom, é o melhor do futebol. Aliás, o futebol é muito bom. Tem apenas um senão, que é ver jogos ao domingo, e isso às vezes acaba por estragar um bocado a harmonia daquilo que devia ser uma equipa de futebol. Só que nós particularmente nesse ano e no seguinte também, embora no seguinte tivesse havido mais altos e baixos, mas esse ano foi um ano quase perfeito, porque nós começámos com 10 vitórias e ao fim de 10 vitórias toda a gente acreditava que era possível fazermos o que quiséssemos. E não foi bem assim, não fizemos sempre o que queríamos, mas basicamente acho que os jogadores se comportaram sempre bem, tiveram sempre uma boa postura em campo e acho que fizemos jogos muito bons mesmo. E eu recordo particularmente um na terceira divisão na Meda. Foi um jogo, se calhar muita gente não se lembra, mas para mim foi perfeito. Ganhámos lá 3-0 num campo muito difícil.
em que eu tinha ido lá com o Paulo que está agora nos Júniors do Infesta, como adjunto, fomos lá, e ele filmou o jogo. Eu fui lá observar esse jogo, ele filmou o jogo na bancada, no meio dos sócios deles, e nós preparámos muito bem esse jogo e ganhámos 3-0. Relembro-me perfeitamente os jogos que foi para o Grijó. O jogo que nós perdemos lá, 2-1, foi um jogo em que demos um chocolate, como se costuma dizer no Grijó, e perdemos 2-1. Provavelmente foi dos nossos melhores jogos e nós perdemos. E obviamente nós tivemos jogos muito bons, também tivemos alguns não tão conseguidos, como por exemplo contra o Salgueiros, já acabar o campeonato, mas acho que aí já tínhamos subido. Aí foi para a festa já. Aí foi para a festa. Aí íamos pintados e tudo. Até o Miguel quiser uma cueca num avançado do Salgueiros e depois vou ser expulso. E nós temos momentos brilhantes, não sendo uma equipa profissional, temos momentos muito bons, de futebol muito bom. Também aproveitávamos muitas vezes as características daquilo que eram os nossos jogadores, principalmente do nosso ponta de lança, o Pedro Nuno, ele era muito forte no jogo aéreo, e quer o Paulinho, quer o Ages do Braga, o Almeida, o Vitinha, já conhecia muito bem aquilo que ele ia fazer, e nós, acima de tudo, tínhamos uma dupla de meio campo, que era o Cláudio e o Vitinha, o outro Vitinha, que eram realmente fantásticos. Uma vez eu tive um colega meu que foi ver o jogo e disse no fim que ficou cansado e de os ver correr. E realmente eles corriam muito. E eu acho que uma vez até falei com o Vital sobre isso e ele dizia-me que o Mister muitas vezes não me pedia para recuar muito, porque realmente os do meio campo faziam um trabalho fantástico. E realmente era uma dupla. E é preciso ter sorte também, às vezes na harmonia entre os jogadores ou em certos setores, os avançados, os meio campo, os centrais, e nós também temos na zona central, quer o Rui, quer o Vilas Boas, o Tiago, também fizeram uma dupla de centrais muito boa, e nós temos uma espinha dorsal realmente que é fundamental ter uma espinha dorsal, guarda-redes, centrais, médios, avançados, que foram de muita qualidade nesse ano, muita qualidade mesmo. O Sr. Sousa, que vocês todos devem saber quem é, refere aqui uma situação que vocês foram os que estrearam o atual campo da Arroteia nas condições em que ele está. Isso foi importante para vocês, sair de Lessa do Valio e ir jogar para a Arroteia, Duarte? Sim, como eu disse há pouco, em termos esportivos e daquilo que era o nosso foco, o que acontecia dentro do campo pouca relevância tinha. Mas, como é óbvio, nós queríamos festejar onde era a nossa casa, e a nossa casa é essa Mamed em Festa, não é? Não foi no campo Moreira Marques, mas foi na Arroteia e foi bom festejar lá. Foi bom porque é a cidade dos nossos adeptos, como é óbvio. Exatamente. O Pedro Nuno também toca aqui numa coisa bastante interessante. O Prof, com métodos de treino, estava muito à frente. E eu recordo-me, na altura, que o Prof foi apelidado do Mourinho dos Distritais. Lembra-se disso, Mister? Foi horrível isso. Foi horrível porque nesse domingo empatámos o jogo contra o Nogueirense. Lá foram as 10 vitórias seguidas. Foi. Eu por acaso, quando vi a notícia, não fiquei nada contente. E por coincidência, nesse dia, isso saiu um domingo, e obviamente nós éramos notícia pelas vitórias consecutivas, pelo trabalho de todos, e saiu uma reportagem, foram lá conhecer, e nestas alturas quem aparece sempre é o treinador. Para o mal, a culpa é sempre o treinador, e também quando as coisas correm bem, o treinador também é beneficiado, e isso é o trabalho do treinador, e nós que somos treinadores sabemos perfeitamente que isso faz parte. Não temos que ficar demasiado deprimidos quando temos insucesso, como não temos que ficar eufóricos quando temos sucesso. Desculpa lá, Filipe, eu até perdi na tua pergunta. Não, eu não fiz uma pergunta, concreta, só lhe lembrei do título do jornal que o Pedro também falou. E nesse fim de semana nós que nunca tínhamos sido notícia em lado nenhum, acabámos por aparecer, e eu apareci particularmente, e acabámos por empatar o jogo, e obviamente que depois toda a gente me disse que tínhamos empatado o jogo porque eu apareci, porque quis ser capa. Neste caso não foi capa, foi na última página do Jornal de Notícias, e sim, e apareceu com esse título do Mourinho das Distritais, o que
acho que para mim não é... Na altura não foi muito honroso, nunca tentei imitar ninguém, até, aliás, as imitações acabam sempre por correr mal, porque eu tenho as minhas particularidades próprias, muito longe daquilo que é o Mourinho, infelizmente para mim, mas pronto, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, depois das 10 vitórias seguidas, e pronto, e foi um episódio engraçado na altura, mais para mim do que para os jogadores. Fui gozado, não é? Como é normal, por causa do título, mas pronto. Muito bem. Paulinho, tu recordas-te do jogo em Grijó, que o Infesta perdeu 2-1, perdeu a invencibilidade nessa temporada? Tens alguma recordação que possas partilhar desse jogo? Salvo erro, foi quando deu confusão, não foi? Não foi nesse jogo. Com o presidente? Eu acho que foi no ano seguinte. Eu acho que foi nos 2 anos. Deu confusão nos 2 anos. Aquilo ali, no segundo foi pior. Nós participamos. É chato falar isto, mas é a realidade. Nós éramos o Real Madrid, do Distrital. O prof era o Mourinho, mas não fomos o Real Madrid. Parecia tipo o São João. Imagina, era uma festa e pronto, o Grijó ganhou e parecia que nunca tinha ganho nada. Foi o que eu sentia. E isso só nos dava mais alento para chegar a qualquer campo e dizer: toda a gente nos teme, toda a gente tinha medo de nós. Tanto é que no ano a seguir nós subimos de divisão e vamos à Taça de Portugal e mesmo assim fizemos um brilharete. Perdemos com o Aves, mas até lá eliminámos equipas da segunda B com uma facilidade tremenda. Opa, eu só tenho coisas boas a falar daquele tempo. Não há, assim, pontos negativos a falar. Ainda me lembro, o prof estava a falar, lembro-me de um jogo bem conseguido contra o Cesarense, que foi o que foi campeão na terceira divisão, e nós fomos lá e demos 4-0 com uma facilidade. Mais um jogo banal para o Infesta. Esse jogo, por acaso, esse jogo, por acaso, que o Paulinho está a falar, foi engraçado porque nós, na altura, no fim do jogo, tivemos a ideia que estava garantida a subida, então começámos todos a chorar e todos a abraçar-nos uns aos outros, e no final descobrimos que afinal não, faltava mais um ponto ou faltavam 2 pontos. Não foi nesse jogo, Eduardo. Não foi nesse jogo. Foi no da fase final, que nós empatámos 1-1, e eu estava no banco a perguntar ao Sá Teixeira, como é que está o Sousense? E ele disse, estava 1-1 o Sousense. Nós empatámos, o Sousense tinha empatado, não é? À partida tinha empatado, porque o Sá Teixeira não me disse nada. Toda a gente festejou. E eu estava a chorar no banco e o Carlos veio ter comigo, o Carlos. Dá-me um abraço. Estávamos no balneário todos aos saltos e eu perguntei assim ao Sá Teixeira, como é que ficou o Sousense? Ele, ganhou 2-1. Nós não subimos. E ele, subimos. Ele, não subimos, não faça as contas. Tive que eu ir adentro do balneário, estava lá o presidente já a falar aos jogadores, explicar que não tínhamos subido. Adiamos uma semana a festa. Mas aquilo foi um balde de água fria. E onde é que era o jogo seguinte? Foi no Grijó. E nós fomos a Grijó, empatámos 1-1, que era o resultado que precisávamos, e o Duarte, a acabar, faz uma defesa do outro mundo. Lembras-te agora? É verdade. Eu não me lembro, se o prof está a dizer é porque é verdade. Aliás, é verdade. Tu lembras a maior parte do lance. Também foi a única defesa. É? Diz, Paulinho, não te ouvimos. Não te ouvimos. Paulinho, podes dizer o que estavas a dizer que nós não te ouvimos. Estou a dizer, foi a única defesa também que fez durante 2 anos, que a bola não chegava lá. Falar em defesas, eu vou aproveitar e vou falar de uma história que me marcou com o Rui Jorge, porque o Rui, além da pessoa 5 estrelas que é, também era um excelente jogador e companheiro. Eu lembro que houve um jogo que fomos a Vila Real jogar, e aí eu já estava a jogar, porque não havia mais guarda-redes. E eu nesse jogo estava-me a sentir mal, tinha dormido mal, não estava bem, e o jogo lá se enrolou, e eu, a meio do jogo, lembro-me de virar para o Rui Jorge e dizer assim, olha, Rui, vais-me desculpar, mas olha, cruzamentos, eu não vou sair mais aos cruzamentos. Lembro do Rui ficar em pânico, o Carlos, o central, o Carlos Pinta, ficar em pânico, e a perguntarem se eu estava maluco, e disse, não, eu não estou maluco, opá, não vou sair mais aos cruzamentos. E a partir daí eles foram dois muros incansáveis, foram incríveis e ajudaram-me imenso.
vocês estavam há bocadinho a falar do jogo com o Sousense e eu também me lembro de uma história sobre esse jogo e vocês também sabem lembrar. Foi o único jogo que eu pedi para ir com vocês na caminhonete e a caminhonete avariou. Na altura pesava para aí 150 kg. E na altura até pensei, olha, a caminhonete avariou porque eu estou cá dentro com eles. Eu não sei se vocês se lembram disso. Foi Sousense ou Cesarense? Cesarense, foi no Cesarense, exatamente. Foi ali na Ponte do Freixo. O seu Serafim queria atravessar a Ponte do Freixo para o outro lado. Olha, atravessámos aqui, ou seja, gente, vamos passar aqui a Ponte do Freixo. Não é verdade, eu lembro que... E o seu Serafim virou-se para o polícia e disse: vocês não deixam atravessar a autoestrada? Vocês só estão aqui a complicar as coisas. E ele sabia como a pessoa atravessasse a autoestrada pelo meio. Não, eu lembro que tivemos que ir em carros de diretores e fomos buscar uma carrinha daquelas 9 lugares. E julgo que esse foi o jogo em que nós ganhámos 4-1. Eu não me lembro, sinceramente não me lembro do resultado. E é engraçado, eu há um bocado falei no Meda, e nós também, quando fomos a Meda... Tivemos que empurrar a caminhonete. E fomos lá almoçar a um restaurante que o motorista disse, já ali. E já ali foi mais meia hora. Eu acho que nós chegámos ao campo, era 2:15. E o jogo era para ser às 3. Mas houve um jogo que nós tivemos que empurrar a caminhoneta. Qual é que foi? Também ainda era um campo muito longe. Já não me lembro. Foi no outro ano, isso foi no outro ano. Foi no outro ano, foi na segunda vez? Então se calhar foi na segunda vez. Muito bem. Depois, Paulinho já não participou nessa temporada na segunda Divisão B, mas os restantes participaram. Mister, para si foi um sonho treinar o Infesta na segunda Divisão B? Um pesadelo. Foi um sonho. Olha, é óbvio que quando o presidente me convidou para ser treinador, muito me honrou, embora não eram essas as minhas expectativas. Como eu disse, eu tinha saído 4 jogos antes, e a minha decisão era até abandonar o futebol, ou fazer uma pausa. Já eram 30 anos, 10 como adjunto em Infesta, e eu adorava ser adjunto em Infesta, embora as circunstâncias acabaram por evitar aquele fecho. Felizmente consegui, anos mais tarde, falar com o Mr. Manuel António e esclarecer tudo. E pronto, esse não era o meu objetivo, ser treinador em Infesta. Acabou por acontecer, e na altura, quando ele me convidou, eu disse logo que o sonho era recolocar o Infesta na segunda B. Aliás, a primeira conversa que eu tive aí com o Vitinha, disse-lhe que até foi ali, eu fui ter com ele a uma praia ali em Canidelo, salvo ele, exatamente, e disse-lhe: Vitinha, vais dar um passo atrás para dar 2 à frente. Ou seja, a minha visão já era essa. E eu sou muito de objetivos curtos, nunca tive assim muitos objetivos a longo prazo, e confesso que quando consegui esse objetivo de subir, eu consegui com os adjuntos e os jogadores, obviamente. Julgo que se esvaziou um bocadinho aquilo que eram os meus objetivos como treinador em Infesta. E agora, olhando para trás e fazendo uma retrospectiva, olho e acho que cometi um erro em ter continuado. Acho que devia ter-me afastado, porque foi um ano que não me correu bem a nível pessoal. Acho que começou logo mal desde o início, com a escolha de jogadores, com a dispensa de jogadores. Mas pronto, foi um processo que eu tive que o fazer, provavelmente, para crescer, que me permite, se calhar, agora estar onde estou. Mas foi um ano muito difícil a nível pessoal, muito triste, acho que não estive a um bom nível como treinador, nem como pessoa, e acho que isso refletiu-se na equipa. No entanto, eu também quero dizer que tínhamos um grupo de homens muito bons. Eu lembro que, quanto ao Gondomar, eu disse-lhes que ia embora, e todos eles dentro do balneário, os que jogavam, os que não jogavam, disseram que não. Aliás, o Vitinho, o capitão, disse que se eu abandonasse, ele também abandonava. E foram as palavras deles que me fizeram continuar. E eu julgo que tínhamos uma boa equipa. Nós fizemos bons jogos no início do campeonato. Eu lembro, por exemplo,
contra os Chaves para a taça, sofremos o golo do empate, dando descontos, perdemos os penaltis. Logo a seguir para o campeonato, eu lembro que um remate foi 1-0, até acho que foi o Rui Jorge que desviou de cabeça e traiu o Isaac. Fomos a FAF, estávamos a ganhar 1-0 e acabamos por 2-1. Temos ali uma série de jogos. Eu lembro que o Amarante ganhar 3-1, o Dani é expulso e perdemos 4-3 em 9 minutos. E acho que tudo foi fruto de não haver uma grande harmonia, especialmente da minha parte. Acho que não conseguia aí trazer uma grande harmonia ao grupo, à equipa. Eu próprio não estava no meu melhor momento, e foi um ano triste para mim, muito triste. Não me traz boas recordações, embora, olhando agora para trás, julgo que tinha que passar por isso, para refletir, para aprender, para melhorar como pessoa e como treinador. Muito bem. Duarte, eu estou aqui a fazer uma retrospectiva também das épocas que acompanhei, e eu recordo-me de um jogo no Nogueirense, em que eu dá-me a ideia que o Infesta que ganhou lá 3-1 e tu deste um abraço ao Mister no final do jogo. Queres-nos contar porquê? Era para jogar no jogo a seguir. É verdade, Filipe, é verdade, lembro perfeitamente. Eu também me lembro desse momento. Eu, se não estou em erro, foi o meu primeiro jogo, ou se não foi o primeiro jogo que esteve perto disso, era um dos meus primeiros jogos após eu ter dito que não queria voltar a jogar. Sim. Foi um jogo difícil, foi um jogo que eu me lembro que correu-me bem também, em termos individuais, e foi uma vitória difícil. E o professor saber aquilo que eu passei anteriormente pelo meu estado de saúde, e saber o esforço que eu fiz, que era por ele e por toda a equipa, por aquele grupo de jogadores, e saber que eu me sacrifiquei daquela maneira para estar presente e não deixar ninguém ficar mal, ele veio ter comigo, deu-me um abraço, e foi sentido, foi natural. Mas isso também faz parte da nossa amizade, já nos conhecemos há muitos anos. O professor foi meu... Nós nos encontramos nos Júniors. Quando eu saí de Boa Vista, fui para o Infesta no último ano de Júnior, e o professor era adjunto nessa equipa. E a partir daí ficou uma amizade muito grande, apesar de nós no início, por termos personalidades fortes, chocávamos um bocadinho. O professor defendia o lado dele, eu defendia o meu, e o engraçado foi que a partir daí ganhamos um respeito enorme um pelo outro, e cresceu esta amizade. Eu tenho uma enorme consideração pelo professor. Eu não tenho irmãos, tenho apenas uma irmã, mas o professor para mim é como se fosse um irmão, por aquilo que fez por mim naquele momento e por tudo que tem feito até agora. E o professor disse que aquele ano da segunda B foi difícil, que não esteve bem, mas não esteve bem ele, nem esteve bem ninguém. Não estive bem eu como adjunto, o Nelson e toda a equipa. Ou seja, foi um conjunto de situações que fez com que as coisas não corressem bem. E é isso, Filipe. Devo muito ao professor Zé Manel. É uma pessoa que eu considero como família, e esse abraço foi sentido. Também, Rui, essa temporada em 2012-2013, que foi na segunda Divisão B, também foi um pouco à custa do azar, porque eu recordo-me que o Infesta teve ali um jogo em casa, salvo erro, com o João, a umas jornadas do fim, que não correu tão bem. Eu penso que tenha sido isso, se não estou enganado. Não, esse jogo ganhámos 4-1, esse jogo. Mas houve aí um resultado qualquer, não sei se foi fora, não me recordo muito bem também, mas eu sei que vocês estiveram muito próximos ali com o João durante algumas jornadas, e depois eles acabaram por disparar e o Infesta acabou por ficar para trás com o Padroense. Lembras-te disto, Rui? Sim, lembro-me, mas lá está. Não sei dizer qual é o jogo em concreto, mas gosto mais de recordar as partes boas. E como o prof estava a dizer, eu lembro perfeitamente de nós em casa, acho que era o Mirandela que ia destacado, e nós recebemos o Mirandela e ganhámos, mas fácil, é quase como falávamos há pouco da outra época. Foi um jogo fantástico, fizemos um grande jogo, ganhámos ao Mirandela, ninguém acreditava. E depois lá está, era tudo junto, não vou dizer que era do prof, que era meu, que era do Vitinha, que era do Duarte. Foi um conjunto de situações que acabou por não correr bem a época. Pronto, é o futebol, e quem anda no futebol sabe que às vezes isto acontece. Se calhar, não é se calhar, tenho a certeza que não tínhamos um grupo tão coeso como tínhamos nos anos anteriores, não tínhamos, a verdade tem que ser dita, mas tínhamos bons jogadores, tínhamos gente com muita experiência também,
ok, era um campeonato diferente, havia equipas que apostaram muito, muito mais, se calhar éramos a equipa que tínhamos o orçamento mais baixo da divisão, sem sombra de dúvida, mas que, pronto, lá está, foram momentos, e houve momentos onde tínhamos que realmente ganhar, não conseguimos, por isto ou aquilo, acabou por não acontecer. Mas é o que é uma passagem que, pronto, que fica. Claro, o curioso disto tudo é que o Mirandela acabou por não subir nesse ano, mas acabou por ser a equipa que esteve mais jornadas no primeiro lugar. Vitinha, tu deves te recordar bem desses jogos com o Mirandela, não só porque em casa o Infesta ganhou 3-0 e na altura era líder, o Mirandela, mas depois fora também empatou, salvo erro 1-1 com um gol teu. Sim. Eu, por acaso, marquei nos 2 jogos, contra o Mirandela. Mas acrescentando um pouco àquilo que eles já disseram, eu acho que a grande diferença foi, não porque fossem maus jogadores, porque eram efetivamente bons jogadores os que vieram para acrescentar valor, só que também tivemos azar com lesões, houve, sei lá, ali 4 ou 5 jogadores que se lesionaram logo no início. Eu também perdi o início do campeonato, eu só comecei a jogar para aí à 3ª jornada, também por lesão. E depois o outro fator havia muitas equipas, se calhar ali 6, 7 equipas que eram profissionais, treinavam de manhã e de tarde. E ao longo da época isso também teve muita influência. O Chaves, o Mirandela, entre outros. Nós fisicamente notávamos, se calhar, ali mais alguma dificuldade dada essa situação. Muito bem. Nós estamos quase a acabar. Eu queria vos pedir a todos, porque o Infesta é um clube que me diz muito e é um clube que vos diz a vocês também, principalmente ali ao professor Zé Manel, que é infestista desde pequenino. Se quiserem deixar uma palavra para, portanto, de tudo, dos tempos em que passaram no Infesta e da situação atual como o encontram neste momento. Paulinho. Para mim também é um bocado complicado, foram 12 anos com aquela camisola ao peito, quase todos de alegria, tirando aquelas descidas, mas só tenho um orgulho enorme de ter representado aquele clube. Os jogadores que agora representam para eles, sintam-se honrados por representar esta camisola por este clube, porque este clube tem uma mística muito grande, é um clube que não chateia ninguém, é um clube que cumpre com tudo. Acreditem que vão conseguir os objetivos e este ano foi assim que ficou, mas para o ano tem que ser melhor. E boa sorte para todos. E um abraço para todos que estão aqui também. Ainda pensas em regressar, Paulinho? Bola. Pergunta difícil. Não é difícil, Pergunta sabes difícil. que eu tenho sempre no coração. Cheguei lá aos 15 anos e estive lá muito tempo. E é sempre aquele carinho especial que tenho pelo clube. Nunca podemos dizer que não a ninguém. Muito bem. Eu tenho acompanhado a tua carreira também, saber que jogaste no Infesta e depois, uns anos depois, eras apelidado o melhor jogador do Distrital para nós, para mim. Acaba por ser um orgulho. E se acabasse a carreira no Infesta seria estupendo. Mas vamos ver no futuro. Duarte. Eu tive a sorte de apanhar o Infesta num momento de ouro, se podemos dizer assim, em que o clube era um clube da 2ª Divisão B forte, com um orçamento forte, com uma direção que tinha posses para podermos fazer face a essas lutas todas, não nos faltava nada, e a realidade do clube mudou, não é? Mudou bastante. Mas há uma coisa que não mudou no clube, que é o espírito de missão, de ajudar o próximo, de cumprir, de ter uma formação e ter pessoas que trabalham na formação que dedicam a vida deles quase de borla ao clube. E em relação à equipa de sénior, é uma camisola muito, muito, muito importante. O Pinto da Costa jogou no Futebol Clube Infesta, para quem não sabe. O nosso ex-presidente e falecido Manuel Ramos também foi Dragão de Ouro. Por isso é um clube muito especial, não é toda a gente, não são todos os clubes que têm este privilégio, e por isso vestir a camisola do Infesta é sempre uma honra. Muito bem. Paulinho, tenho aqui o André a comentar aquilo que tu acabaste de dizer. Portanto, estamos à tua espera. Vitinha, que festa para ti. Olha, sem dúvida alguma, também foi uma fase muito boa da minha carreira. Aqueles 2 anos foram sensacionais.
E quando é assim, nós ficamos com o clube no coração e as pessoas que estão lá naquele momento também as guardamos para sempre. Realmente é como o Paulinho diz, tem uma mística diferente. É um clube que nos aproxima muito, muito familiar. As pessoas que estão neles envolvidas mantêm-se. O teu caso, a direção fez tudo para, apesar do que aconteceu ao presidente, manterem aquilo de pé e manterem os seus compromissos honrados. E pronto, e para o futuro, até porque ainda tenho amigos lá no Infesta, só espero é que corra tudo pelo melhor. Já te combinaram para regressar também? Não. Mas regressavas, se fosse possível? Este ano ainda não. Este ano já estou comprometido. Tudo bem, pronto. Já ficamos a saber assim. Para o ano pode ser que nos antecipemos. Vamos lá ver. Rui Jorge. É assim, foi o clube em como sénior onde mais anos passei. Foram 4 anos no Infesta. Não tive tanto como o Paulinho e o Prof, mas foram 4 anos que realmente fizeram-me sentir bastante o clube. E em vários anos como sénior, foi o clube que nunca me falhou com nada, nada mesmo. Era o dia 1, 8, ou o que fosse, que disseram que era o pagamento chegava aquele dia, muito ou pouco, pagavam. E pelo que sei, continua a ser honesto e não falha com os compromissos. Se não consegue pagar o que pagava antigamente, o consegue pagar, paga. E isso é o mais importante, porque as pessoas o que acordam querem chegar ao final e recebê-lo. E o Infesta nisso nunca falhou comigo e acredito que nunca falhará, porque as pessoas que estão à frente do clube continuam a ser as mesmas e com a mesma honestidade que tinham há 10 anos atrás. Por isso, vejo sucesso no clube, óbvio que não com a mesma dimensão de antigamente, não tem as mesmas posses, mas é um clube que recomendo a quem me perguntar se acho bem ir para o Infesta, eu recomendo, dou-me com várias gente que joga ainda nas divisões da Elite e mesmo na primeira, e recomendo o Infesta a toda a gente, claro, salvaguardando a parte financeira, que não é um clube com muitas posses, mas cumprir com o atleta, ele vai cumprir. Por isso, recomendo e desejo as maiores felicidades, ainda para mais com o Bruninho no banco, também joguei com ele, mais do que num clube, e acho que tem tudo para dar certo. Muito bem. E não foi por acaso que deixei o Prof para o final. Primeiro porque eu quero também confidenciar aqui uma coisa que se calhar muita gente não sabe. A minha vinda para o Infesta foi à custa do professor Zé Manel. Na altura foi ele que me convidou para ficar a gerir o site do clube e as redes sociais que na altura o Infesta ainda não tinha. E ao qual eu agradeço do coração, como é óbvio. Obviamente que por isso mesmo é que eu deixei o Prof para o fim para deixar aqui uma palavra também do Infesta. Olha, Filipe, eu acho que muita gente sabe, eu cresci paredes meias com o campo do Infesta. Umas casas castanhas, tem do lado da bancada central. Eu saltava ao muro para vir brincar com os meus amigos no campo do Infesta, ainda era pelado. Comecei lá a dar os meus primeiros pontapés na bola. Fiz toda a minha formação em Festa. É uma escola. Eu devo muito do que sou aos meus pais e ao Infesta. Tinha o sonho de ser jogador dos séniores, tive a sorte. Não fui jogador, andei lá, porque os jogadores foram aqueles que estiveram aqui num painel atrasado, e sim, foi um tempo fantástico ter convivido. Desculpa, faltou só o seu concorrente direto na altura, que era o Lapa. Sim. Foi um prazer e vou guardar para toda a vida recordações fantásticas desse balneário, desses jogadores. Tive a sorte de conviver com o Mr. Augusto Mata, com o Mr. Manuel António, que muito me ensinaram, e tive a sorte de passar por tudo isso, por jogador, por preparador físico, por treinador adjunto, por treinador, ter conhecido pessoas fantásticas no clube, o nosso presidente, as pessoas da direção. Muitas vezes o Infesta foi mais do que a minha primeira casa, foi mais que a minha segunda casa, foi a primeira casa. Passei lá muitas horas da minha vida, fiz amigos fantásticos, pessoas que nunca me vou esquecer, e entre jogadores, treinadores, dirigentes. É com muita saudade mesmo, até estou um bocado emocionado, como devem calcular.
E eu muitas vezes até evito passar por ali porque deixa mesmo muita saudade. O Infesta está no coração, são 36 anos de sócio, e espero um dia, também espero um dia voltar, sinceramente. Agora estou a viver um sonho, algo que eu sempre procurei como profissional de futebol, mas espero sinceramente um dia regressar a casa e ajudar naquilo que for preciso, como diretor, como treinador, como roupeiro, como o que é que seja, porque acho que não há um dia em que eu, tirando provavelmente este último ano, mas nos outros 29 não há um dia que eu possa dizer que foi um dia triste. Foram dias só de alegria, dias fantásticos. Acima de tudo, o Infesta e estes homens também estão aqui, e outros que fizeram de mim aquilo que eu sou, uma boa parte fizeram de mim aquilo que eu sou. Acima de tudo, pelos valores. Acho que é transversal a toda a gente. Quem fala do Infesta fala dos valores, daquilo que passa, da humildade, do carinho com que trata as pessoas. Acho que toda a gente se sentia bem no Infesta, e isso é uma mais-valia para toda a gente. O Infesta não tem dinheiro hoje, mas tem valores, e como se pode ver agora com esta crise do Covid, o que é mais importante? Valores ou dinheiro? E quem me conhece sabe que nunca ganhei muito dinheiro no Infesta, ao contrário se calhar de outros treinadores. Eu subi 2 vezes de divisão, ajudei a subir, e o ordenado foi sempre o mesmo. Embora eu, quando saí, sei que houve pessoas que pensaram que foi por dinheiro. Não foi. Como eu disse atrasado, já devia ter sido um ano antes. E eu peço desculpa a essas pessoas que não compreenderam na altura a minha atitude, mas acho que era a altura de sair. Há um começo, há um meio, há um fim, e o fim foi aquele. Não estou arrependido, provavelmente levou-me aonde estou hoje, ter saído. Se tivesse ficado, estaria lá ainda. E acho que é importante nós podermos viver os nossos sonhos, e eu vivi um sonho que era ser jogador do Infesta, ser treinador do Infesta, e agora estou a viver outro, e quem sabe um dia tenho a certeza que vou regressar a casa. Muito bem. Eu aqui, para cortar um bocadinho aqui as palavras do prof, que ele está, nota-se que está bastante emocionado. O Duarte há pouco disse que falou também muito bem de si. Eu acho que o Duarte quer ir para treinador adjunto do prof, para treinador de guarda-redes no Faredo, se calhar. Ele também está num grande clube, que é o Futebol Clube do Porto, embora não esteja nos cenas, mas nunca se sabe se não irá lá chegar, não é isso, Duarte? Sim, mas é assim, treinar a formação também é um prazer enorme. Trabalhar com miúdos, de várias idades, é algo que está-me a dar um prazer imenso, por isso, cada coisa ao seu tempo. Muito bem, muito bem. Meus amigos, é isso que eu vos posso chamar. Obrigado por terem estado aqui comigo esta hora aqui de relembrar a temporada 2010-2011 e as 2 seguintes, embora o Paulinho não tenha feito parte da última, mas foi muito bom ter estado aqui com vocês, e agradeço-vos do fundo do coração terem aceito o convite. Obrigado. O próximo direto está já agendado para amanhã. Às 9 da noite vou ter aqui 5 atuais diretores das camadas jovens. Eles também merecem aqui algum destaque. São pessoas que trabalham para o clube de forma gratuita, pode-se mesmo dizer assim. Amanhã vou ter aqui o Paulo Miranda, o Sérgio Ribeiro, o Rui Cardoso, a Graça Moreira e o Nelson Meireles. Será uma conversa bastante engraçada, de certeza, para acompanhar. Quanto a vocês, espero que tenham gostado de estar a ouvir estes 5 magníficos estas 5 magníficas personalidades que representaram o nosso clube. Um abraço a todos e cuidem-se acima de tudo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.